10 fatais mais brutais de Mortal Kombat lá do canal Quimero Games. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta e inscreva. Vamos agora. Esses são com certeza os 10 fatalities mais brutais de Mortal Kombat. Porque o que não falta nessa franquia são finalizações insanas capazes de fazer você girar o estômago, ou tão cruéis que fará você ter pena desses lutadores. Mas confesso que às vezes eles passam um pouco dos limites. Se é o Cyrax ou é o Sector? Caraca, explodiu o mundo, mano. Esse é o fatality que eu vou dar em você, se não deixar o like e se inscrever no canal. Já deixei meu like já, inscrito já só faz tempo. E bora pros 10 fatalities mais brutais de Mortal Kombat. Número 1. Triborg, Mortal Kombat XL. Deixa eu ver se eu me lembro desse daí. Sector, Cyrax, Smoke e Cyber Sub-Zero eram ninjas apelões que tiveram seus corpos destruídos e a consciência passada por um ciborgue que os deixaram ainda mais poderosos. Agora imagine uma inteligência artificial criada a partir deles que é como se fosse esses 4 ninjas fundidos em apenas uma máquina, o Triborg. E além de ser mais poderoso, consegue ser ainda mais brutal em seus fatalities, onde no pior deles, ele usa toda a sua tecnologia para esmagar e humilhar seus oponentes, literalmente. Ó, caraca, ele contra o Alien, mano, da hora. Caraca, virou um mingau, mano. E depois... O Triborg... Caraca, o bicho virou um mingau primeiro, depois ele virou tipo uma caixa só de pura carne, sei lá. Simplesmente se transforma em uma máquina de execução automática que você jamais vai querer ver na sua frente. Porque imagina ser puxado por 2 ganchos do Scorpion em direção a uma serra circular, que não vai te finalizar instantaneamente, mas sim te deixar incapacitado para a finalização que terá logo em seguida, porque o teto da máquina desce, esmagando e comprimindo o corpo, até se transformar em um cubo de carne bizarro, excretado da máquina, mas com a cabeça intacta, para mostrar que esse foi seu destino trágico. Interessante que todo esse processo é bem parecido com a forma que tratamos lixos como a sucata. Exatamente. Um carro inteiro para transformar em um lixo mais compacto. Verdade. Mostrando que além de toda a brutalidade, o Triborg criou essa máquina finalizadora de humanos para mostrar que para ele a gente é como lixo. Não à toa seu objetivo principal em Mortal Kombat X é criar um grande exército de ciborgues para isso. Então por conta disso, esse é com certeza um dos piores fatalities que alguém poderia receber em Mortal Kombat. Vamos lá, segundo. Kenshi, Mortal Kombat XL. Kenshi eu conheço, mas agora o fatality dele eu não tô lembrado agora. Kenshi é um dos poucos personagens do bem que você pode encontrar em Mortal Kombat, porque é um mundo cheio de guerreiros com motivações sombrias. Ele só busca por justiça contra aqueles que abusam de poder para finalizar inocentes, como Shang Tsung e Quan Chi. Só que apesar de ser cego, ele tem um dos poderes que todo mundo já sonha em ter, a telecinese. Poder capaz de brincar com seus inimigos no ar, como se fosse o Bochecha de Senhor Incrível, além de outras habilidades apelona, que só um espadachim com uma força dessas teria. Mas apesar de sua bondade, isso não significa que seus fatalities não possam aparecer nessa lista, já que se aproveita da sua telecinese para dar fatalities cada vez mais brutais, onde no pior deles, ele acaba passando um pouco dos limites. Nossa! Caraca, ele acabando com o Reptile. Massa, mano. Cê é doido. Nunca pensei que a telecinese poderia ser usada de forma tão brutal como essa. Porque se remover a costela desse jeito, já parece doer pra caramba. E imagina ficar suspenso no ar, sendo sustentado por apenas as 4 principais veias do seu corpo. Além de doer muito, isso parece ser bem humilhante. Porque é como se você fosse uma marionete do Kenshi. E nesse momento, ele poderia facilmente brincar com seu oponente, e sentiria uma dor absurda enquanto é controlado por ele. Mas como o cara é gente boa, prefere acabar logo com seu sofrimento, cortando os fios, finalizando a marionete. Mas diferente do Triborg, Kenshi sabe que acabou de vencer um guerreiro e não um lixo, então se ajoelha no chão em respeito ao adversário. Mas fato é que essa atitude não minimiza a brutalidade de seu fatality, que é com certeza uma das piores de Mortal Kombat. É, deu pura maldade aí do Kenshi, mano. Ah, o Miniman, né? Que é o famoso Superman lá da Prime Video, né, e tal, que é a dona da série do
do Invencível, que também é muito, muito bacana. Também assisto toda semana, tá saindo episódio. Eu assisto e tem aí o Omni-Man, né? Que é o Superman, só que do mal, né, e tal. Imagina o Superman, só que sendo um psicopata, que enxerga a vida humana como sendo insignificante. Isso mesmo. E lembra o Capitão Pátria, Capitão mas Pátria esse também consegue ser parece. ainda pior. O Omni-Man, um ser extremamente poderoso, e apesar de parecer um humano com poderes, na verdade é uma raça alienígena poderosa que enxerga todos os mais fracos da pior forma possível, me fazendo pensar que se ele aparecesse em Mortal Kombat, seu Fatality seria um dos mais brutais da franquia. E é exatamente isso que acontece em Mortal Kombat 1, onde após derrotar seu oponente, o Omni-Man mostra seu nível de impiedade nesse Fatality. Nossa, caraca. Nossa, ele está segurando o cara pra passar por dentro do metrô, mano. Finalizar brutalmente o guerreiro Caraca, poderoso mano. é um jogo de luta de boa, mas envolver pessoas inocentes nesse processo é muita sacanagem. Porém, esse Fatality é uma referência a uma cena de Invencível, onde pra mostrar para seu filho o quanto a vida humana era insignificante, o Omni-Man leva ele até os trilhos de eu metrô lembro, verdade. e usa o próprio coitado para finalizar todos os civis que estavam seguindo mais um dia normal de vida. Mas lá seu filho sobrevive, traumatizado, mas sobrevive. Pior que é Diferente mesmo, tem essa cena mesmo, tava me lembrando dessa cena, mas tem mesmo essa cena na própria série, né, do Invencível lá da Prime, né? E, tipo, eles eram a mesma cena, só que no Mortal Kombat 1. Só que a diferença é que aí o cara morre, né, tá? O cara que o Omni-Man tá segurando, então o oponente dele, né? Guerreiros de Mortal Kombat. E durante o processo, vão se desfazendo junto com os civis do metrô, onde no fim, só sobra muito ketchup e a cabeça nas mãos de Omni-Man. Então esse Fatality não é só muito brutal, como também é bem desumano, mostrando da pior forma que o Omni-Man é um dos Fatalities mais brutais e pesados da franquia. Toma, já era. Scorpion, lendário, né? O personagem que eu mais gosto, hein, do Mortal Kombat é o Scorpion. Scorpion tem um Fatality mais clássico e lembrado da franquia, como incinerar seus oponentes expondo sua caveira estilosa, ou até mesmo usando seu gancho e espada, coisa que já é muito bonita e brutal de se ver. Mas imagina um Fatality que pega todos esses e junta em um só. Esse é o Fatality do Scorpion em Mortal Kombat 1. O primeiro já é bem satisfatório, mas o segundo é uma obra de arte. Tá, doido. Quem morreu? Toma. Praticamente 5 Fatalities em um só, porque Scorpion invoca alguns ninjas para participarem da brincadeira, onde cada um desce a linha no coitado que vai experimentar todos os Fatalities do Scorpion em um só, recebendo o golpe de espada e machado, para logo em seguida ser tostado com o Fatality mais clássico dele. Porém está apenas começando, então Scorpion puxa ele com seu gancho, que não podia ficar de fora, e dá seu famoso chute, que deve ter feito a alma do cara voar longe. Apesar disso, esse não é um Fatality tão gráfico como os outros, mas o que mais torna ele brutal é justamente a junção de vários Fatalities em um só. Isso é bacana porque, além mesmo. disso, o oponente continua vivo até receber aquele chute do Roberto Carlos. Então, além de brutal, O chute esse do Roberto Fatality é Carlos. como um leque de variedades, fazendo o oponente passar por várias experiências desagradáveis até chegar em seu último golpe, me fazendo pensar que esse é um dos mais brutais da franquia, e o mais brutal que o Scorpion já teve. Humilhou o cara, né, o Scorpion nesse Fatality. Noob Saibot, esse eu conheço. Mortal Kombat 9. Sub-Zero já tinha as Fatalities brutais, mas imagina sua versão mais sombria e piedosa. Esse é o Noob Saibot, o Sub-Zero original, que foi ressuscitado por Quan Chi. Mas assim como em Cemitério Maldito, às vezes é melhor se permanecer morto do que vivo. Porque Sub-Zero volta, mas sem um pico de humanidade. Antes ele era frio literalmente, mas agora se torna frio de coração, e vai usar o seu clone das sombras pra te dar um dos Fatalities mais brutais da franquia. Isso eu já vi já, esse Fatality. Que vai partir da pessoa no meio. Toma. Tudo bem que Mortal Kombat 1 levou os Fatalities para um nível ainda mais brutal, mas a simplicidade com que Noob e seu clone dividem seu oponente no meio lentamente, só na força bruta sem usar nenhum tipo de arma, torna esse Fatality ainda mais cru e pior do que os mais modernos, ainda mais porque o processo da finalização é lento, podendo escutar sua dor e fazendo a gente ter uma leve agonia
por se imaginar como é estar no lugar dele. Não É à toa, doido, esse é né? o fatality mais brutal de Mortal Kombat 9 e também um dos mais brutais da franquia. Massa, 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 massa. Esse eu já tinha visto já, galera. Esse eu lembrava já que eu já tinha visto esse aí do Noob, né? Do Saibot, porque, tipo, o Mortal Kombat 9 foi, acho que eu mais joguei, né? Então, aqui no meu computador, no outro computador que eu tinha. O que eu mais joguei, esse Fatality eu conheço porque era dessa época, né? Então, que eu jogava e tudo. E eu me lembrava por assim, mas agora o restante dos outros, eu não lembrava, não, de ter visto em algum outro lugar, não sei aqui no vídeo, né? Então. Tanque Vim Mortal Kombat 1. Se você fosse americano, na quarta quinta-feira de novembro, iria encher a pança até não aguentar mais. Isso porque nesse dia é celebrado o Dia de Ação de Graças, Beleza. onde todas as famílias se reúnem para comerem Isso é muito e comum, né? agradecerem a Lá nos todas as Estados coisas Unidos, né? boas que aconteceram no Esse ano. feriado. Tenho certeza que você já deve ter visto isso em Já. algum filme americano, mas em Mortal Kombat, duvido. Porém, isso aconteceu recentemente em Mortal Kombat 1. Só que, claro, como um fatality especial, extremamente brutal e Do nojento. T-1000, mano. Caraca, até o T-1000, né? O T-1000 lendário, o T-1000 do Exterminador, lendário, mano. Caraca, bora ver o fatality do homem aí. Ah, não, mentira, mano. Vai meter o piru na boca do cara. Caraca, tudo. Meu Deus, que loucura. Fatality Ver louco. vídeos de pessoas comendo sem Ó o parar Kogut. já me embrulhou o estômago. Então quando o lutador quebra o maxilar do oponente na mesa, só para caber ainda mais comida desse banquete de ação de graças, é extremamente nojento e agonizante. Mas tudo consegue ficar pior quando chega a vez do peruzão. Do Que é todo piruzão, enfiado na boca do caraca. oponente e socado forçando a passagem até o estômago. Já podia parar aí, mas a vítima ainda não foi finalizada. Então para fechar com chave de ouro, o lutador pula com todo o seu peso e força na barriga cheia do adversário, fazendo uma pressão tão forte que nem os olhos e o crânio aguentam, partindo dessa pra melhor não só vomitando, como explodindo soltando ketchup pra todo lado. O cara foi humilhado, né? Exatamente por fatalities como esse, que eu jamais quero ir parar no mundo de Mortal Kombat. Porque de que adianta ser um guerreiro poderoso, se no final você pode acabar tendo uma finalização brutal e humilhante dessas, que além de nojenta, é com certeza uma das piores que alguém poderia ter de toda a franquia. Louco demais, isso. Esse fatality aí do T-1000, mano. Vamos lá. Takeda, Mortal Kombat 1. Takeda eu conheço também, mas esse fatality dele eu não me lembro de ter visto. Já vimos que Kenshi tem um dos fatalities mais brutais, mas seu filho, Takeda, consegue insanamente Takeda, eu chamo de superar seu pai nesse Takeda, né? quesito. Porque além de ter dado o poder de telecinese, Takeda, ao invés de usar uma espada, usa um chicote gigante cheio de lâminas como arma. Onde só de olhar pra essa coisa, já dá pra perceber que ela machuca muito. Além de ser aquele tipo de arma perfeita pra ser usada em um fatality brutal. E disso não temos dúvidas. Bora ver o fatality do Takeda. Vai ser um chicote, né, galera? Caraca, ele partiu. Nossa, mano. No meio, mano. E cortar com arame de cerca já não é muito agradável. Agora imagina um chicote desses, cheio de lâmina te abraçando, como se fosse a anaconda. Cê Pra é logo em louco. seguida ser puxado lentamente, te dando uma das piores sensações do mundo. Esse fatality realmente mexe comigo, porque me lembrou muito o destino de Paul no primeiro Jogos Mortais. E pra escapar do jogo, tinha que passar por um monte de arames cheio de lâminas. Então esse chicote de Takeda me dá um gatilho só de olhar pra ele, mostrando que sua bondade talvez não seja tão boa quanto a de seu pai. Rapaz, Já que puxa verdade. elas lentamente, mesmo vendo o sofrimento de seu oponente. E ao invés de se ajoelhar em respeito ao seu adversário, ele prefere dividir ao meio seu único membro que sai voando pelos ares. Mas dá pra piorar, porque em seu segundo fatality, vemos que ele gosta de brincar ainda mais com o fato de que suas lâminas podem causar muita dor e agonia. Vamos ver outro fatality dele aí. Nossa! Dividir lá no meio. Muito louco, velho. E fazendo pensar que Takeda Que da tem hora. com certeza dois dos fatalities mais brutais de Mortal Kombat. Muito louco. Massa demais. Gostei desse fatality. Reiko, Mortal Kombat 1. Não lembro dessa tal de Reiko, não. Deixa eu ver. Em Mortal Kombat 9, vimos que quem anda com Shao Kahn, boa pessoa não é. E como estamos falando de Reiko, o braço direito dele, é claro que o cara não ia pegar leve em seus fatalities. Braço direito Suas do armas de Chocobo. combate não são tão brutais.
tendo apenas algumas shurikens e uma lança que usa de vez em nunca, mas também quando usa, podemos ver que ela deixa seu fatality bem brutal. Caraca! O cara fez o sushi, mano. A pomba! A parte da desconexão de braço e pernas Meu Deus do são céu. cenas fortes, mas de boa. Porque isso até que é bem comum para os padrões de Mortal Kombat. Mas essa puxada final que ele dá, empalando seus adversários, é brutal demais pra mim. Caraca, Mas se você Zé. acha que ele consegue fazer isso só com sua lança, está muito enganado. Bora ver o outro fatality dele. Acho que aqui nem preciso entrar muito em detalhes e Meu explicar Deus. o porquê ele está no top 3. Pois se o primeiro pegou a gente de surpresa com aquela puxada insana, esse último consegue ser ainda pior. Pois A eu acho que segunda eu é nunca pior, vi um mano. fatality nesse nível, feito com as próprias mãos. Então por conta disso, Reiki de Mortal Kombat 1 tem com certeza um dos fatalities mais brutais da franquia. Com certeza, aí é verdade mesmo. Tá louco, o bicho é muito mal, pô. Tá doido, é? Caraca, fatality brutal daquele ali. Shang Tsung, isso é que eu também conheço. Mortal Kombat 1 também. Ensu é com certeza um dos vilões mais memoráveis Verdade. de Mortal Kombat, e também tem um dos poderes mais apelões da saga, uma feitiçaria, transformismo e até roubo de almas. Por conta disso, ele sempre teve fatalities icônicos e divertidos, mas a coisa fica um pouco mais pesada em Mortal Kombat 1, porque agora, fingindo ser apenas um mero vendedor de poções, ele vai usar boa parte de seu arsenal para finalizar o oponente da forma mais dolorosa e brutal possível. Nossa, abriu. Jogou a poção. Que isso? Caraca, mano, do nada saiu uma cobra aí dentro da barriga do T-1000 e a cobra foi lá e coisou o cara, mano. Rapaz, loucura, mas doido. Se você já teve gastrite atacada, sabe que aquela queimação no estômago às vezes pode ser insuportável, já que o ácido gástrico começa a queimar o próprio estômago e está totalmente vulnerável. E se isso já dói pra caramba, imagina receber um ácido flamejante de um mago poderoso Verdade. diretamente nos órgãos, que não só vai doer muito, como também vai dar vida a uma serpente bizarra, que infelizmente vai te ver como um prato cheio e te finalizar brutalmente. Apesar de não parecer tão ruim quanto outros dessa lista, confesso que ele tá tão abaixo, mas por causa do meu medo com queimaduras. E Shang Tsung brinca com isso da pior forma possível nos dois fatalities, já que no outro, ao invés de usar sua poção ácida verde que cria serpentes, ele usa apenas algo que me lembrou muito a finalização de Varys Targaryen em Game of Thrones. Ah. Cê é louco. Caraca, ele foi derretido por dentro, né, senhor? Então receber um fatality desses não só deve ser brutal, como também extremamente doloroso, colocando ele nesse top 2. É louco, o cara foi derretido por dentro com aquela poçãozinha ali dourada, né? Em primeiríssimo lugar, vamos lá. Ah, esse eu já vi já, mano. Da Crônica. Esse aí é lendário, pô. Esse aí eu já vi já. Esse é muito maldade isso aí dela. Fatalities eram para ser finalizações brutais e rápidas, mas Crônica e seu lado sádico consegue levar essa ideia para um nível realmente assustador. Porque imagina receber o fatality de uma mulher que, além de ser extremamente poderosa, é a guardiã do tempo, podendo manipular ele como quiser. Por exemplo, imagina bater o dedinho do pé, mas toda vez que a dor passar, você volta no tempo e sente tudo de novo como se fosse muita a primeira maldade. vez. Parece tenso e assustador, mas por ser a guardiã do tempo, ela se aproveita de seu poder para colocar essa ideia em prática, só que claro, de uma forma muito mais brutal em seu fatality. Toma. Aí fica infinito. Fica infinitamente isso aí, desse jeito. Ela faz isso aí. Enquanto a pessoa não clica pra voltar, mano, ela não para de fazer esse fatality. Ou seja, o personagem vai ficar pra sempre sentindo essa dor desse fatality que ela tá fazendo no oponente dela, no caso a Crônica. Um fatality atemporal, que é simplesmente o pior de todos, porque só termina quando Crônica quiser. E como ela tem todo o tempo do mundo, acho que vai demorar um pouco pra isso acontecer.
Fora que ela pode enjoar no meio do caminho e usar um novo tipo de desmembramento para dar aquela variada. Então o melhor que podemos fazer pelo seu oponente é sair da tela final logo para acabar com o seu sofrimento, porque o Fatality de Crônica em Mortal Kombat 11 é com certeza o mais brutal que alguém poderia receber dessa saga inteira. Acho que Verdade. dificilmente ela vai ser superada algum dia. Acho que não. Difícil. Mas e você, qual foi o Fatality mais brutal dessa lista? Deixe nos comentários. Comente também outros ainda mais brutais que poderiam ter aparecido por aqui. Eu realmente fiquei impressionado com a brutalidade dos Fatalities de Mortal Kombat 1, então acredito que no próximo a coisa realmente vai ficar feia. Principalmente para as pessoas que chegaram até aqui e não deixaram um like. Então já deixa o seu aí embaixo para não receber um Fatality brutal. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Eu acho que pra mim o maluco foi do Takeda, hein? Do Takeda, o Takeda acho que foi o maluco que eu achei, mano. Na minha opinião, do Takeda, que é mais da Crônica e o do Noob, mano. Do Noob fazendo assim com. Cara, que isso aí foi pra mim felicidade e tal. Mas você acha que foi, galera? Deixa embaixo no comentário de você que eu quero saber. Se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer. Deixa o like. Pra quem não sabe, tem um outro canal, que é o meu canal secundário. Secundário não, é meu canal principal, que é o meu canal de futebol, que lá faço react só sobre futebol. Então, caso você goste de futebol, quer se inscrever lá, eu tô deixando o card na tela. Então, acho que do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui!